Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 1º de setembro de 2016. Eu sou Fausto de Arruda Botelho. Estamos fazendo a primeira Quinta Técnica após o impeachment da presidente Dilma. São 17 horas, e 18 minutos. E nós estamos transmitindo aqui diretamente de Itirapina e vamos, como sempre, analisar os mercados do Brasil e do exterior. A começar do Ibovespa. Então vamos lá. O índice Ibovespa está aqui. Meio poluído, nós vamos despoluir o nosso índice Bovespa. Uso o zoom do terminal enfoque para nos mostrar que, apesar de aparentemente o mercado estar dando um sinal de alta, pois estaria rompendo esta reta de resistência e este nível de resistência, quando a gente olha de perto, na verdade ele não está rompendo, ele está testando já há tempos, né? Então essa é a reta, esse é o nível, o mercado testa esse nível de resistência e, no meu entender, ele está se acumulando com esse processo aqui, numa acumulação que tem características de que irá reverter esse movimento de alta. É tipo de acumulação que a gente chama de deriva. Se a gente for no gráfico semanal, a gente vê essa deriva com maior clareza, numa situação em que depois de um movimento definido, o mercado derrapa ou deriva no sentido da tendência. Eu vou fazer uma pequena pausa para preparar o meu chazinho com o preparador de chá. Eu sei que tem uns telespectadores que gostam de chá também, já me escreveram. Então esse cara aqui, a gente põe a aguinha aqui, põe o chá aí dentro, deixa os 2 minutos e aí a gente tem um delicioso sem chá. Saúde! Muito bem, mas a análise que a gente então faz do Ibovespa implica em a gente estar baixista no curto, médio e longo prazo. Por que nós estamos baixistas no longo prazo? Porque nós tivemos uma grande tendência de alta revertida, essa tendência vem desde 95, aqui no nosso gráfico. Quando a gente passa Fibonacci nisso, a gente vê que o mercado ainda não atingiu os níveis Fibonacci mínimos. Então, eu pessoalmente acho que o índice Bovespa caminha para níveis mais baixos. Eu acho que o fundo do começo do ano deverá ser rompido. Logicamente que se isso aqui evoluir para um retângulo ou alguma outra acumulação de continuação e termine por romper esse nível atingido aqui, que é o 59.500 pontos aproximadamente, a gente vai mudar de ideia, mas até lá isso está demorando realmente, né? Já são quase 1 mês e meio que o mercado está derrapando nesse processo e ele cada vez mais indica que ele não vai conseguir romper esse nível e vai sofrer uma correção mais acentuada. Então é isso que a gente está esperando, né? Muito bem. Vamos ver o que o índice Bovespa Futuro está nos dizendo. A gente, no Ibovespa Futuro, tem uma situação mais clara, no sentido de que o Bovespa está realmente, de fato, testando essa reta
de resistência de longo prazo, né? A gente pode até imaginar um canal de baixa aqui, mas não tem muita valia a gente identificar ou não um canal de baixa. Vejam que nessa reta a gente apenas deixa esse ponto aqui de 2014, esse topo de 2014, segundo semestre de 2014, para fora, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, e estaria tendo o sexto ponto da reta de resistência agora. Então, claramente, o mercado não teria rompido esse nível de a resistência, aqui seria a reta de resistência, né? E, portanto, a gente não pode estar entendendo que o processo de baixa se reverteu, o mercado vai começar a subir agora. Aliás, muito pelo contrário. O fato de ele estar derivando no processo de teste dessa reta de resistência, mostra que nós teremos no mínimo uma queda mais acentuada a partir de não sei quando, mas acho que não demora muito não. Então Ibovespa futuro confirma a nossa análise de queda curto, médio e longo prazo para o índice da Bolsa de Valores. Infelizmente, né, gostaria muito de já estar fazendo recomendações de compra, mas infelizmente não é o caso. Hoje mesmo fizemos duas recomendações de venda. Eu vou dar uma deixa para vocês, o mercado agora já fechou. Testem o nosso produto, vocês que têm conhecimento para fazer operações de venda na bolsa. Eu entendo que a operação de venda é exatamente igual à operação de compra. Desde que você tenha o dinheiro, você, ao invés de comprar 1.000 ações de CEMIG, você vende 1.000 ações de CEMIG. Logicamente, você tem que ter alguns cuidados, como, por exemplo, saber se existem ações para alugar. Mas isso é uma coisa que você nem precisa perguntar se você estiver operando com as ações de maior liquidez da Bovespa. A maioria delas tem ações para alugar. Você aluga as ações? Não, você na verdade não aluga nada, né? Quem faz isso para você é a corretora. Então, na verdade, nós como traders temos que saber se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair. E aí, se vai subir a gente compra, se vai cair a gente vende. Existe sim um custo um pouco maior para as operações de venda, que é o aluguel, mas o aluguel é praticamente insignificante perto das oscilações, que são dramáticas muitas vezes, né? Mas, enfim, se quiser testar o nosso produto, nosso telefone é 3957-5890, 3957-5890. Eu vou então estar mostrando a vocês as recomendações que nós fizemos hoje, agora antes de analisarmos o S&P. Para isso eu estou aqui agora de novo mostrando a tela do meu desktop ou do desktop do meu terminal Enfoque e vou aqui para recomendações com stop. São todas essas aqui as recomendações que nós fizemos essas duas aqui, que foram BVMF e Gerdau. Eu vou organizar tudo, organizar em ordem alfabética vertical. A gente recomendou venda de BVMF porque ela havia rompido o seu topo principal. Vejam, isso aqui foi o lançamento do IPO da BVMF, foi em 2007, né? E está aqui nesse nível aí a R$18. Isso tudo aqui são gráficos ajustados tirando os eventos que aconteceram, né? No Terminal Enfoque você pode colocar ou tirar os eventos. Você vai em parâmetros e eventualmente você deixa na aplicação de proventos aqui, você deixa apenas valores ajustados com grupamentos e desdobramentos. E aí você vê que o IPO foi muito mais alto, mas ela provavelmente deve ter dado dividendos e esses valores vão caindo, né? Parâmetros, valores nominais. Agora eu vou mostrar e aí a gente vê que em valores nominais o lançamento foi a R$39, né? Mas isso quando se ajusta você então tem
o gráfico modificado, né? Valores ajustados com dividendos, juros, bonificação, grupamentos e desdobramentos. E esse é o gráfico que a gente vê, esse é o gráfico que eu entendo que tem que ser visto. Muito bem. Então, os preços no começo desse ano, especificamente em abril e maio, testaram esse nível de resistência, que eu vou destacar aqui. Por que eu não estou conseguindo pegar isso aqui? Eu vou pegar de novo isso aqui agora sim, e agora eu vou transformar em vermelho e com essa espessura aqui maior. Então, os preços, como eu dizia, de BVMF no início desse ano, especificamente em abril e maio, eles testaram esse nível mais alto, que é o topo histórico, né? Testaram por 1, 2 vezes, 3 vezes no começo de julho, aí os preços romperam esse nível e hoje, quer dizer, na verdade nós tivemos mais uma indicação da importância desse nível e a confirmação da importância desse nível, que foi esse fundo que aconteceu no começo de agosto. Depois nós tivemos uma bandeira de baixa, eu entendo, uma formação de acumulação, que eu acho que pode ser chamada de bandeira de baixa, tem um pequeno mastro aqui que antecede, e os preços romperam esse nível. Então, isso, minha gente, configura o que eu entendo ser a mais importante indicação técnica. Fazem 20 anos, quem me acompanha na Quinta Técnica sabe, eu já disse isso algumas vezes, que eu considero, então faz mais de 20 anos que eu considero que o Bull Trap é a mais importante indicação que a análise técnica pode nos fornecer. Bull Trap, ou armadilha para os comprados, é uma situação em que os preços rompem um nível importante de resistência e desrompem. Ora, quando se rompe um nível importante de resistência é porque os touros tiveram força suficiente para chegar até a resistência e aniquilar, né? Aniquilar todas as ordens de venda que estão no nível de resistência. Porque nível de resistência, por definição, é um local onde existem muitas ordens de venda. Por isso mesmo que o mercado chega no nível de resistência e acaba sofrendo resistência e eventualmente cai, né? Na maior parte das vezes ele cai, a não ser que ele seja rompido. Para isso, os comprados têm que chegar lá com força suficiente, ou seja, ordens de compra e venda suficientes para aniquilar essas ordens de compra. E aí eles, então, quando terminam essas ordens de venda, eles põem a cara para cima e nessa hora eles tocam as ordens de stop, que são as ordens de stop dos vendidos, de quem está vendido a descoberto e que logicamente usa o nível de resistência para colocar o stop logo acima. Então, o nível de resistência, portanto, é um nível muito importante, porque ele é exatamente a zona limítrofe entre um monte de ordens de venda que estão embaixo do fechamento, embaixo da resistência, e um monte de ordens de compra que são as ordens de compra em stop que estão acima da resistência. Ora, quando se rompe um nível importante, Fausto, peraí, defina nível de resistência importante. Quanto maior o número de eventos técnicos ocorrerem neste nível, mais importante ele é. E a gente com experiência sabe que existem níveis de resistência e níveis de resistência. Um topo histórico é por si só um nível de muita importância. Ainda mais esse topo histórico que eu mostrei a vocês foi confirmado algumas vezes, como por exemplo aqui nesse topo de final de abril desse ano, esse topo de maio, esse outro topo de julho, mais esse fundo do começo de agosto e essa pequena acumulação, o fundo dessa acumulação no final de agosto, né? Então, o fato do mercado ter rompido esse nível e não ter ido, significa que alguma coisa está errada, né? E eu não sei o que é, nem quero saber, porque eu não sou analista fundamental, sou analista técnico, mas eu sei, como eu já disse, que esta como dizia o Jack Nicholson num filme do mesmo nome, é a análise técnica, minha gente. As good as it gets. Essa aqui é o melhor que a gente pode esperar da análise técnica. Mas então vai dar certo? Não, porque a gente tem que lembrar, não necessariamente, porque a gente tem que lembrar que nós lidamos com o imponderável. Existem 300 possibilidades aí. Agora,
mantido o conjunto macro de fatores fundamentais a envolver os fundamentos de BVMF e Bovespa, é isso que deve acontecer. E isso eventualmente gera um trade de curto prazo, médio prazo. Aqui na Constop, nós diferenciamos day trade de position trade, mas a gente não tem uma diferenciação entre o que o mercado chama de swing trade e position trade. O mercado chama de swing trade a situação em que você vai operar para passar poucos dias. E position trade, uma situação que você vai operar para passar mais dias. Nós não concordamos com essa qualificação, porque nós entendemos que sim, existe uma operação diferenciada, que é a operação de day trade, em que você vende e compra. Por exemplo, nas operações de venda, você não tem que alugar ação, então a venda fica exatamente igual à compra. Logicamente, você vai estar usando gráficos intraday, você não vai estar usando gráfico diário, a não ser para te dar uma noção do tendência de longo prazo. Mas é muito melhor você ter como longo prazo um gráfico de 60 minutos ou um gráfico de 15 minutos, e aí você vai operar no 15 ou no 60 ou no 5. Né? Se você tem o 15 minutos como referência de longo prazo, você pode usar o 5 ou o gráfico de 2 minutos para operar day trades, né? Então a gente entende que o day trade é uma operação diferente, mas a operação de swing e a operação de position para nós é a mesma coisa, porque quando a gente está operando no gráfico diário, o nosso método Constop, ele entende que você, em primeiro lugar, você tem que começar com a posição já certa, em termos do tamanho da sua posição. Olha, você que está começando, eu tenho um conselho para te dar. Vá atrás de um negócio chamado Position Sizing. Isso, cara, é o mais importante de tudo. Olha, são 38 anos de experiência que eu tenho. Comecei com análise técnica em 1977, operando, explorando comercialmente análise técnica. E eu posso te dizer, assim, com muita convicção, a coisa mais importante que existe para você ter sucesso nos mercados é você fazer money management, controle de risco, controle do seu capital. E você faz isso calculando o tamanho da sua posição. Todo mundo nos mercados opera uma quantidade fixa de contratos ou de dinheiro. O trader opera 5 lotes de mini índice, um lote de mini índice, ou ele opera... Bom, quem opera um lote de mini índice não tem muito como regular, né? Porque se o dinheiro dele só dá para isso, aí ele está naturalmente extrapolando, operando mais do que pode, né? Mas digamos que você tem um pouco mais de capital, 20, 30, 50 mil, então você pode muito bem regular o tamanho da sua posição em termos de contratos ou em termos do que você vai botar numa ação, né? Quanto do seu capital você vai colocar numa ação. Mas o que todo mundo faz é que todo mundo opera um valor fixo de posição. Se você tem como fixo o tamanho da sua posição, o que fica variável é o seu risco. E à medida que o seu risco fica variável, o que também varia é o seu estado emocional. Você entra num processo de bipolaridade do seu estado emocional e acabou. Puf! Caput! Não existe a menor possibilidade de você ter sucesso se você começar a se preocupar com as posições. Você vai fazer besteira atrás de besteira. Enfim, não sou só eu que digo, tem dezenas de autores que falam exatamente a mesma coisa e eu tenho a minha experiência para dar para você, né? Então, o que você tem que fazer? Ao invés de ter um tamanho fixo de posição, você tem que ter um tamanho fixo de prejuízo. Você tem que definir o prejuízo máximo que você vai ter em cada posição que você fizer. Qual é esse prejuízo máximo? Bem, no método Constop, a gente leva o nosso seguidor a calcular o tamanho máximo da posição, primeiro pensando sobre o que ele quer da vida, o que ele quer da bolsa. O que você está fazendo aqui, operando day trade, operando na bolsa? E aí a gente responde, o amador quer ganhar um dinheirinho. Não,
não quer ganhar um dinheirinho. O amador quer ganhar uma grana. É isso que ele quer. O profissional, entretanto, ele não quer ganhar dinheiro. Ele traz o dinheiro que ele já ganhou, que ele já tem de alguma maneira, ou porque ele emprestou no banco, ou porque ele assaltou o banco, ou porque ele ganhou uma herança, ou porque ele casou com um cônjuge rico. E aí ele traz para a Bolsa para tentar extrair da Bolsa uma taxa de rentabilidade maior do que a taxa que a gente consegue, de 14,25, aí, sentado sem fazer nada, que é a taxa do CDI. Tá? Adivinhem quem ganha dinheiro. Sim, você adivinhou correto. Quem ganha dinheiro é o profissional. Né? Muito bem, então a gente traz o nosso seguidor para pensar como profissional e aí, a partir do que ele espera ganhar em termos de taxa de rentabilidade anual. Pô, Fausto, você tá louco, eu faço day trade, eu não penso em taxa de rentabilidade anual. Ok, você não pensa em taxa de rentabilidade anual, se você faz day trade, então você traga de anual para mensal. Mas se você é uma pessoa que opera fazendo posições na bolsa, você pode muito bem pensar em taxa de rentabilidade anual. De qualquer maneira, se você faz position trading ou se você faz day trade, você dá taxa de rentabilidade anual, você traz para a taxa de rentabilidade mensal. Ou se você faz day trade, da mensal você traz para a taxa de rentabilidade diária. Então, eventualmente, você vai chegar à conclusão que para ganhar os talvez 2, 3% que você quer, porque se você ganhar 3%, você vai ter uma taxa de rentabilidade muito acima da taxa do CDI, tá? 3% ao mês, né? Então, se você ganhar se você pretende, por exemplo, ganhar 3% ou 4% ou 5% de rentabilidade ao mês, 5%, só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu botar aqui método com stop, planejamento, e eu vou mostrar para vocês que uma taxa de rentabilidade de 5% é você ganhar em torno de 80% ao mês, tá? Então, é bastante, né? Então, para você ganhar 5% ao mês, quanto é que você precisa ganhar ao dia? Essa é que é a ideia, tá? A gente, então, para você saber quanto você quer ganhar por dia, a gente, então, parte, quer dizer, quando você vai arriscar por dia, você parte de quanto você quer ganhar por mês. Quando você quer ganhar por mês, aí você calcula quanto você precisa ganhar por dia para chegar nos 5% ao mês. Você não precisa ganhar 1% por dia para chegar em 5% ao mês, tá certo? Você precisa ganhar menos por dia. Então, se você descobre o que você precisa ganhar por dia, e a gente tem métodos para fazer isso, ora, é muito simples você saber quanto você vai arriscar no dia. Quanto é que você vai arriscar no dia fazendo seus day trades? No máximo o que você quer ganhar, né? E aí, a partir da quantidade média de operações que você costuma fazer por dia, você já sabe quanto você precisa. Você pode, por exemplo, fazendo uma conta simples, um raciocínio simplório, você pode dividir o que você quer ganhar por dia, dividir o número quer dizer, o que você quer ganhar por dia dividido pelo número de trades. Você vai ver quanto mais ou menos você pode arriscar, você precisa arriscar por trade. Mas não importa, o importante é que você regule o tamanho da sua posição e mantenha fixo o seu risco. Porque assim, meu amigo, você, minha amiga, você vai ter estabilidade emocional. E quando você tem estabilidade emocional, você tem meio caminho andado para ter sucesso nos mercados. Então, como a gente aqui, com o método com stop, a gente, para começar, calcula o tamanho da posição, a gente já parte de um tamanho de posição que me dá absoluta segurança e conforto, né? Opa, estou sendo aqui questionado pelo Júnior. Pois não, Júnior? Fausto, a transmissão está bem lenta. Tem
vários usuários, principalmente quando você vira a câmera para você, aí fica some até a tela. Ok, então sem câmera, e vamos então tocar o barco adiante. Só para terminar então, obrigado Juninho, só para terminar, então com o método com stop, a gente inicia posições e a gente vai administrando essas posições com o stop, e a gente diz aqui que a gente, com o método, a gente não opera nem no médio, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. A gente opera no prazo do mercado, porque é o mercado que vai definir quando é que a gente vai sair da posição, porque a gente geralmente, na maior parte das vezes, vai sair da posição quando o stop é atingido. Enquanto o stop não for atingido, a gente vai melhorando o stop. E logicamente a gente tem um sólido método aqui de ir mudando o stop, melhorando o stop. Por exemplo, até o ponto de a gente chegar à situação de estar apertando o stop quando, por exemplo, a gente atinge o objetivo, passa o objetivo, a gente vai apertando o stop, vai usando um trailing stop, que é um stop que se mexe a cada barra, e assim por diante, né? Mas enfim, então eu dizia a vocês que eu vou mostrar as posições que nós indicamos hoje e as outras posições, antes de a gente falar do S&P. Então nós hoje recomendamos a BVMF Bovespa por conta do rompimento deste suporte e da possibilidade dos preços estarem produzindo aqui em cima um bull trap, né? Se a gente põe no gráfico, esse é o gráfico diário, se a gente puser no gráfico semanal, a gente vê com mais nitidez a situação do mercado ter rompido esse nível aqui, que é o topo histórico, e agora ele está desrompendo, entrando para dentro, tá? Então isso produz um bull trap, agora é o gráfico mensal, e esse bull trap como eu disse, é a mais importante indicação técnica. De qualquer maneira, a gente tem um objetivo bastante possível aqui, né? Bastante conservador, vamos dizer, tá? Depois nós fizemos também hoje a recomendação de Cielo, não foi Cielo não, foi GGBR4, o Gerdau. Isso aqui é o pop-up que surge na tela do Terminal Enfoque quando os nossos usuários recebem a recomendação. Quando ele recebe a recomendação, ele pode clicar nesse botão e pode dar uma espiada no gráfico. Ele abre o gráfico ipsis literis, o gráfico que eu usei para fazer essa recomendação. E aí ele vê o stop e vê o objetivo, tem uma visão do longo prazo do ativo. E aqui vejam o que está acontecendo. Gerdau fez um pullback para esse antigo importantíssimo nível de suporte, né, que foi rompido e passou a ser resistência. Por quê? Porque ele é definido com um topo em 2005, depois com o fundo do subprime em 2008, depois com esse outro fundo em 2011, e aí com uma acumulação, que ele passa no meio da acumulação em 2015, e depois com um topo também que passa próximo dele, é um ponto fora da curva, mas ele está praticamente no mesmo nível, então define esse nível também, né? E aí entendemos que também o mercado fez um bull trap aqui. E agora estaria escapando de uma bandeira de baixa. O fato dele estar com uma bandeira de baixa indica que ele vai cair, caindo ele entra para dentro desse antigo nível de suporte, agora de resistência, que ele havia rompido e agora desrompeu, e produzindo, portanto, o bull trap, e por isso a gente fez a venda. O objetivo é R$7. Então essas foram as duas recomendações de hoje, mas como eu falei, nós também estamos com recomendações para mais outras. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, nós estamos com 15 recomendações, então já tínhamos 13 recomendações. Então, além de BVMF, nós estamos também recomendados em Bradesco. Fizemos a recomendação ontem, eu acho que em Bradesco, não está marcado aqui, porque eu estou com dificuldade de pegar o desktop lá, porque o nosso Dropbox, no Terminal Enfoque, a gente tem condições de compartilhar o desktop. Desktop é tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó. Todas essas telas aqui, todas as retas que estão nos gráficos, por exemplo, essas aqui são as ações que nós estamos de olho, né? Isso aqui é o meu garimpo. Cada uma dessas aqui eu tenho as retas traçadas, eu tenho as tendências,
Essa aqui por acaso não, mas enfim, os níveis de suporte e resistência. Então nós compartilhamos esse desktop, porque ele é um arquivo e a gente pode compartilhar via WhatsApp se precisar, né? Aliás, o WhatsApp eu acho que é meio complicado, mas enfim, com qualquer outra coisa, e-mail, por exemplo, a gente consegue. E a gente compartilha isso através do Dropbox. E o Dropbox agora mudou de versão e exige uma versão nova do Windows, tipo Windows Vista ou Windows 7, para que ele funcione. Então, por isso nós estamos tendo dificuldade. Mas, voltando aqui, então, às nossas recomendações, a gente, então, recomendou o Bradesco, o objetivo é R$ 24,00. Recomendamos também... não, isso foi Bradesco ON, que nós recomendamos ontem. Bradesco PN, nós recomendamos no dia 22, quando o mercado estava 28,61, e o objetivo de Bradesco é esse fundo aqui. Deixa eu mudar isso aqui para parâmetros, a data inicial de 94, quando tira um pouco a inflação, né? E aí a gente vê aqui no contexto o que a gente está esperando. É um objetivo também bastante conservador, né? Apenas uma pequena movimentação que pode durar aí 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim. Mas vai durar enquanto durar, né? Nós vendemos, o mercado subiu, agora caiu de novo, né? Então, é isso aí. Depois nós recomendamos também CCR, que começou bem ontem, quer dizer que foi bem ontem e foi mal hoje, mas vamos esperar, porque na verdade ele ainda está dentro dessa acumulação, que nós entendemos ser uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Temos também aqui o rompimento dessa reta suporte e o processo que está acontecendo no topo histórico também, né? Tivemos uma reversão no topo histórico depois dessa acumulação, por isso vendemos, o objetivo é R$ 15,00. Recomendamos também CCR, fizemos essa recomendação ontem e, CCR... É a que eu estava mostrando aqui. Nós havíamos feito essa recomendação no dia 26 e ontem fizemos de novo uma recomendação de CCR. Por quê? Porque dia 26 é esse dia aqui e ontem é esse dia aqui. Então nós não temos problema de recomendar a mesma ação 2 vezes. Por quê? Porque eventualmente nossos clientes novos não pegaram essa recomendação. E basicamente, se a gente entra numa tendência de alta, o mercado pode fazer uma bandeira, sobe. E aí a gente faz uma recomendação. Depois ele pode fazer outra bandeira e subir de novo, vai para mais uma perna de alta e a gente pode recomendar de novo, né? São vários trades. Quem está comprado quem já está posicionado, melhor dizendo, pode aumentar a posição ou pode simplesmente passar, né? Por pensar em diversificar as suas operações, tá? Por enquanto está indo mal, aliás, bem mal, o mercado já comeu metade do nosso risco aqui hoje, mas ele está ainda dentro da força gravitacional dessa acumulação, que eu entendo ser uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento de baixa, e o nosso objetivo para a CCR é 13,15. Recomendamos também Cielo, já faz tempo, né, desde o dia 8 de agosto, então já estamos indo aí para quase 1 mês, o objetivo é R$ 31,00, ele está chegando lá. Recomendamos Eco Rodovias por conta do rompimento dessa retinha aqui e também por conta do mercado rompendo essa pequena retinha aqui, está de certa forma indicando a possibilidade de um bull trap nesse nível de resistência, que é um nível também importante de resistência aqui, tá? Então o objetivo de Eco Rodovias é 6,10. Recomendamos também Exetec. No dia 23, quando o mercado estava 16,65, o objetivo é 14,50. A razão foi essa bandeira de baixa aqui. A gente pega aqui, bandeira de baixa em rompimento de nível importante de suporte. Então, a bandeira de baixa nesse nível de suporte aqui, que é esse nível importantíssimo de suporte. Veja, um topo aqui em janeiro de 2012, em 2012, né? Início de 2012, fundo em 2014, topo em 2015, outro topo em 2015, topo em 2016, e aí a gente vê o mercado rompendo esse nível e depois desrompendo. Esse nível é muito importante, tem que tocar stop, tem que ir embora. Quando não vai é porque tem alguma coisa errada, e quando tem alguma coisa errada, geralmente acontece exatamente isso que está acontecendo. O objetivo aqui, acho que já falei, é 14,50. Estamos também recomendados em Gerdau, que fizemos a recomendação hoje, já mostrei.
e tem 2 vezes Gerdau aqui, não sei porquê, e também em Croton, que recomendamos Croton, no dia 22/8, quando o mercado estava 14,01. O objetivo de Croton é 10,50, porque recomendamos bandeira de baixa em rompimento de reta suporte. A reta suporte é essa reta aqui. Rompeu a reta suporte, fez uma bandeirinha de baixa e nós então entendemos que o mercado deve cair e atingir o objetivo 10,50. Recomendamos também lojas americanas ontem por conta de o mercado está testando o topo histórico, rompeu o topo histórico e ontem estava fazendo uma movimentação que nos pareceu estaria definindo essa bandeira aqui. Ele acabou, nós fizemos essa recomendação lá pelas 4:30 da tarde, depois ele fechou melhor, mas hoje ele está ainda confirmando aí a bandeira e o nosso objetivo está bem próximo aqui, é 16,30. Então, lojas americanas também uma recomendação de venda. Recomendamos também Marfrig, no dia 15, como o mercado estava a 5,22, o objetivo é R$4. Recomendamos Raia Drogasil, por quê? Porque vimos o rompimento desse pequeno canal de alta, e aí fizemos a venda, agora o mercado se acumula e nós estamos entendendo que ele volta para essa reta suporte de longo prazo, cujo fundo está aqui em 2014. Né? Também um objetivo bastante conservador, uma pequena baixa, mas que dá trade legal. Recomendamos Vale do Rio Doce, no dia 26, quando os preços estavam 15,08, o objetivo de Vale é R$12, e é isso aí. Vamos analisar o Bovespa agora, perdão, o S&P, até porque ele demora um pouquinho mais para fechar, né? E, minha gente, exatamente a mesma coisa que eu tenho analisado aí nos últimos 2 meses praticamente, né? Mês e meio. Os preços depois dessa alta que começou em junho, final de junho, eles chegaram até o topo histórico e estão escorregando, estão derrapando para cima, fazendo uma formação que tem características de que vai reverter esse movimento aqui. Então nós estamos esperando uma baixa. Isso aqui é de novo uma deriva. Nós entendemos que isso aqui continua com características de deriva, tá? E isso deve, agora não cai, né? Eu falei da outra vez já, a gente tem que entender que hoje o mercado cair significa o Partido Democrata americano entregar de bandeja a cadeira da sala oval para o Partido Republicano. Então não vai cair a menos que tenha algum evento aí acontecendo. Eu acho que eventos, quando o mercado está no topo, eu acho que, eu costumo dizer que o mercado quando sobe muito, ele chama fatores fundamentais baixistas, né? Eu acho que não vai dar para esconder algum fator fundamental baixista que vai estar atingindo os mercados aí a qualquer instante. E nós vamos ver alguma coisa simétrica com isso aqui. Eu acho que o mercado cai muito, já, e muito rapidamente. Então, continuamos baixistas aí no curto, médio e longo prazo no S&P. A mesma coisa a gente constata no Dow Jones, embora o Dow Jones... sim, esse aqui é o Dow Jones indexado pelo CPI, né? Também, né? A gente vê que ele está nessa acumulação lateral aqui desde 2015, né? E agora nós estamos testando aí o topo histórico dele. Testamos o topo histórico, o mercado não consegue romper, volta, está fazendo uma acumulação que a gente não sabe se é um topo duplo ou se é um retângulo. Eu acho, como já disse, que é um topo duplo, né? E também o Nasdaq, quando a gente vai ver o Nasdaq 100, a gente vê aí o Nasdaq 100 não indexado, a gente vê que o Nasdaq 100 está testando o seu topo histórico também. Testando o seu topo histórico, está acima do topo histórico, mas não consegue desenvolver e se entrar para baixo ele produz um bull trap que seria muito baixista também, né?
Então eu estou baixista, não acho que o mercado está com força para romper, entendo, vejo com a minha experiência de analista técnico que os comprados estão exaustos, não têm condições, eles estão malemar suportando o mercado, a qualquer momento os ursos vão tomar pé da situação, vão passar a controlar o processo e aí a possibilidade de queda é muito grande, né? É lógico que eu não estou vendo isso daí, tem um monte de coisa que está me falando, né? É só a gente olhar aqui o Nasdaq que a gente vê, pô, o cara rompeu essa reta aqui desde 2009, né? Aí já são quase, aqui o fundo foi em 2008, então já são quase 8 anos de reta, né? Foram tendência de alta. O mercado rompeu a reta, está mostrando que vai cair, agora tomou um rumo aqui meio menos inclinado, menos ímpeto. Acho que isso tudo por conta de que o Banco Central americano está forçando a barra. Posso estar errado, mas é isso que a minha experiência mostra. E se eu estou certo, nós vamos sofrer muito ainda, porque o Brasil, por enquanto, caiu quer dizer, o Brasil, por enquanto, a queda dele foi enquanto o mercado americano subia, né? Nós agora subimos também, mas a gente vem de uma grande baixa. E essa baixa aconteceu com o mercado americano subindo. Eu acho que se o mercado americano começar a cair, nós vamos sofrer bastante, né? Nós aí vamos para a UTI. Então, por isso que isso me ajuda a ficar bastante baixista também no Bovespa. Então é isso. Júnior, nós temos perguntas? Oi, Júnior. Oi, tem perguntas, tá? Ok. Quantas são? Não entendi. 8 perguntas. Ok, vamos respondê-las. Eu vou então fazer um pupurri e vou responder rapidamente, para a gente não passar muito do nosso horário. Dólar comercial. Boa pergunta. Faz um tempinho que eu não olho o dólar comercial. A gente constata que o mercado chegou num topo, fez outro topo no mesmo nível, né? Chegou no topo de 2002, medo da eleição do Lula. E a gente constata essa tendência de baixa iniciada em janeiro desse ano e vê que os preços estão testando a reta de resistência. E fora isso, minha gente, não dá para a gente falar muita coisa. Não temos aí algum aspecto de curto prazo, eu acho. Isso pode ser uma acumulação de continuação, mas também pode ser uma acumulação de reversão. A gente precisa esperar um pouco. Enquanto não romper a reta, ou seria bom também a gente imaginar... o que a gente pode dizer são os níveis atuais, né? O nível de 3,30 é um nível importante. Essa acumulação aqui do final de julho e essa acumulação atual aqui também, né? Eu acho que, por outro lado, isso aqui está com um pouco de cara de deriva, então, quem sabe nós estamos vendo aí um pouco mais de baixa aí no curto prazo. Eu arriscaria dizer que a gente pode ter um pouquinho mais de baixa no dólar comercial, mas bastante indefinido, fora o fato de a gente constatar que ele está numa tendência de baixa de médio prazo. Médio prazo porque ele está ainda dentro do ano, né? Não fez ainda, completou 12 meses, completar 12 meses, a gente, pela definição de Charles Dow, que Charles Dow deu lá no início do século passado, a gente então poderia dizer que o mercado está numa tendência de baixa de longo prazo. Por enquanto é uma tendência de baixa de médio prazo e, por outro lado, a tendência de alta, a tendência de longo prazo é essa tendência de alta aqui. Então, é isso aí. Júnior. Próxima pergunta. Suzano, SUSB5. Olha que bonito que está esse BBDC3 aqui, nós vendemos ontem. Ele está lá no topo histórico, né? E rompe essa pequena retinha.
faz uma espécie de um bull trap aqui em um dia, né? Porque nesse dia ele rompe esse topo histórico, depois desrompe, e aí rompe essa pequena reta de curto prazo aqui e está fazendo uma bandeira de baixa. Isso é bem característico, né? Objetivo aqui 24. Desculpe, Júnior, qual é o ativo mesmo? SUSB 5, sorry. SUSB 5, vamos lá. Opa! Deu sinal de vida. Bem, SUSB chega nesse nível importante de suporte, rompe esse suporte e desrompe o suporte. Então, da mesma maneira que eu disse a vocês que o Bull Trap é a mais importante indicação técnica, o Bear Trap também se qualifica como uma das mais. Eu prefiro ainda mais o Bull Trap, porque a queda quando vem que vem, né? Mas a alta também, eventualmente. Então, está no mesmo nível do Bull Trap, o Bear Trap. Então, eu acho que sim, nós tivemos um Bear Trap aqui, e aí o que a gente pode esperar? Eu diria que, no mínimo, R$15 SUSB deve atingir, por conta dessa importante indicação técnica aqui. Por quê? Para romper esse nível, teve que ter muita força, porque aqui deveria ter muita compra, abaixo disso deveria ter um monte de ordem de stop, não existiam as ordens de stop aqui, e hoje teve uma alta aí bastante significativa, então qualifica isso aí, né? Subiu aproximadamente 7 e poucos %. Então a alta aí no curto e médio prazo para Suzano e longo prazo, e eu sei lá, até porque nós estamos nessa lateralidade aqui no longo prazo aí, né? Entre 20 e R$1, entre 4 e R$21. Isso aí. Júnior? Próxima, Oi BR3. Oi BR3, só um minutinho, por favor. Fundo em V é o que a gente chama isso aqui, tá? Se nós imaginarmos que essa tendência começou aqui no início de 2014, eu traço o Fibonacci, ele já atingiu o primeiro nível Fibonacci, eu acho que o mercado aqui tem condições e pegou inércia suficiente para, no mínimo, chegar a 50% de retração dessa queda. Isso o levaria para as suas próximas resistências a 6,15 e acho que com grande chance de chegar aí aos R$10, né? No curto prazo a gente vê um triângulo simétrico tendo sido rompido, mas o mercado rompe o triângulo simétrico e parece que está derivando, né? Indica a perda de força desse movimento aqui. Então talvez a gente possa ter, antes da alta, a gente possa ter um pullback para essa pequena retinha de suporte aqui, o mercado voltaria aí nos 3,30 para daí eventualmente fazer um pivô de alta e atingir seu próximo objetivo lá nos 6,20 aproximadamente, 6,15, 6,20. Então, no curtíssimo prazo, eu acho que chance de o mercado sofrer uma correção, mas acho que é para cima e acho que um stop aqui abaixo desse fundo do final de agosto estaria bem posicionado. Júnior. Próxima pergunta. Próxima, Pão de Açúcar. Como é o código mesmo? Espera aí que eu acho aqui. Industrial, não, consumo. PECAR 4. A gente tem essa reta aqui que está sendo respeitada, né? O primeiro ponto vem de 2001, são 15 anos de reta. Segundo ponto, outro ponto, último ponto, aliás, aqui em 2016. E a gente vê essa tendência de baixa aqui enorme, né? E aí a questão é, será que nós estamos vendo uma formação de fundo aqui? Aparentemente nós estávamos vendo uma formação de fundo, mas quem sabe a gente está vendo isso aqui, ó.
E aqui o mercado está fazendo um processo de pullback para isso. Se for isso, a gente pode esperar. Então a gente vai definir isso aqui. Eu acho que já quase que dava para definir, né? Só falta ele atingir o objetivo. A gente iria definir isso aqui como sendo... Como sendo... uma formação de cabeça e ombros invertido e projetaria ele para cá no meio dessa acumulação aqui, 95, 90, entre 90 e 100. No curto prazo, a gente pode ficar de olho em função disso aí. Se ele fizer um fundo aqui próximo dessa, de onde seria uma reta suporte, e aparentemente está fazendo, né? Que ele fez um harami aqui. Se tivermos uma reversão aqui, eu acho que dá para pensar numa posição de compra sim, com certeza. Então, como eu estou pensando agora numa posição de compra em Pão de Açúcar, eu como analista que publico recomendações de compra e venda, eu no Terminal Enfoque, eu faço Ctrl C de copy e aí eu criei um gráfico idêntico. Não criei. Ctrl copy. Tem que estar no gráfico aqui. Não, desculpe. Ctrl V. Ctrl C não, Ctrl C é outra coisa. Ctrl C eu copio o gráfico, a imagem do gráfico. E aí eu pego esse gráfico ipsis literis do que eu tinha feito, desktop, mover janelas para de olho. Aí eu venho aqui no de olho e espalho as janelas. Janelas organizadas em ordem alfabética vertical. Então o Pão de Açúcar agora passa a ser uma a mais dentre as ações que eu estou de olho. Vocês querem saber em quais ações nós estamos de olho? Vamos lá, é rapidinho. Estamos de olho aqui por causa dessa bandeira de baixa em Banrisul, nessa bandeira de baixa, essa deriva em BR Malls, BRF chegando aqui, eu acho que isso aqui é um retângulo. Aliás, parece que deu indicação, né? Deu indicação. Júnior, vamos ficar de olho aí. Pede para o Vitor ficar de olho para amanhã a gente monitorar no intraday BRF, por favor, Juninho. Nós estamos de olho também em Copel, que está testando essa reta de resistência. Cosan, que rompeu, pero no mucho. Então vamos ver aqui como é que evolui isso aqui. Estamos de olho nessa deriva aqui de Cirela. Estamos de olho... Não tem mais nada para estar de olho em Duratex, eu vou tirar ela daqui. Estamos de olho nessas duas conjuntos de bandeiras aqui em Embraer, bandeiras de baixa, né? Estamos de olho em Gol, que está testando esse importante nível de resistência, esse nível de suporte, e fez um engolfo aqui, e aparentemente está fazendo uma bandeirinha, está no vai, não vai, fez que vai, nós estamos de olho para ver se ele vai ou não vai. Estamos de olho em Grendene, não estou mais de olho, não tenho mais interesse. Também não estou mais de olho em hipermarcas. Estamos de olho em Itaúsa, porque está se acumulando aqui no que parece ser uma deriva, depois de ter rompido o topo principal. Nós estamos de olho para ver se não sai um outro bull trap daqui. Estamos de olho em JBS. O mercado está aparentemente fazendo uma acumulação de continuação desse movimento de baixa aqui. Então estamos de olho no que ele vai fazer no teste dessa resistência aqui a 12,20. Aparentemente ele rompe, não rompe essa resistência, e a gente por isso está de olho. Estamos de olho em Lojas Renner também, que fez um topo histórico, agora está com uma bandeira de baixa. Estamos acompanhando essa bandeira para ver se ela explode para baixo. Outro M. Dias Branco, que rompeu essa reta de suporte e agora aparentemente está fazendo uma bandeirinha aqui de baixa, logicamente. Estamos de olho nessa acumulação aqui, que parece uma acumulação de continuação de múltiplos. Se ela indicar que vai estourar para cima, a gente vai provavelmente soltar um trade de compra. Puxa vida, graças a Deus, faz tempo que a gente não solta trade de compra. Por que, Fausto? Porque a gente não acha. Se a gente achasse, a gente soltava 5 por dia. Mas a gente só faz recomendações do que a gente acha que vai acontecer, né? E infelizmente, como a gente está baixista, a gente só tem soltado recomendações de venda. Isso é ruim porque tem muito pouca gente que vende no Brasil. Então, isso não é o que nos traz muitos clientes, né? Mas, e é uma das razões pelas quais nós estamos entrando também no processo de day trade. Vamos entrar com um esquema legal. Em tempo, vou contar para vocês como vai ser o nosso produto de recomendações day trade. Estamos de olho em Qualicorp, que está testando essa reta de suporte. Em Siderúrgica Nacional, que está fazendo aparentemente uma bandeirinha de baixa depois de romper essa reta de suporte. Em Sul América, que também está fazendo uma bandeirinha de baixa, no meio dessa acumulação que nós entendemos é um retângulo e que deverá dar continuidade a esse movimento que o precedeu aqui, ou seja, cair.
Estamos de olho nesse triângulo simétrico aqui de Tecnisa. Ixi! Já era, hein? O triângulo de baixo virou uma formação de topo. Juninho, por favor, também você pede para o Vitor destacar Tecnisa, que deu indicação de venda hoje. Vamos ver se a gente consegue achar um trade para amanhã. Estamos de olho em TIM, que depois de aparentemente ter feito uma formação de cabeça e ombros invertido, rompeu a reta pescoço, está fazendo uma acumulação. Nós estamos de olho nessa acumulação. Se romper para cima, provavelmente vai sair um trade aí. Estamos de olho em Uzi Minas, que está fazendo uma bandeirinha de baixa aqui no teste desse suporte a 7. Estamos de olho em... E é isso aí. E, Júnior, por favor, a próxima pergunta. Última pergunta, Clabin. Você viu aquelas solicitações que eu te fiz, né, Juninho? Para falar... não entendi. É que tá muito ruim a conexão hoje, eu não estou escutando. Eu pedi para você ver, mas não tem problema, eu já anotei aqui, depois eu falo com o Vitor. Clabin, IPO em 2014, começo de 2014. Olha, eu entendo que isso aqui é uma acumulação que deve dar continuidade aos preços, né? Ao movimento que a precedeu, melhor dizendo. Temos uma pseudo reta de resistência aqui. Hoje talvez o mercado tenha deixado mais um ponto nessa reta. Eu acho que o que dá para fazer aqui é ficar de olho nessa retinha aqui. O rompimento dessa reta deve acionar stops. Se não é essa reta, quem está comprado, eu não vejo possibilidade de compra nisso, não acho que a gente deva comprar. Tem resistência aqui a 18 e pouco, não dá para, não estou vendo nada de muito bullish aí, né? Altista. Mas 16 e 15, 16 e 14 tem esse grupo de fundos aqui. E se o mercado vier abaixo disso, eu, se estou com uma posição de compra, estaria estopando com certeza. É isso aí. Júnior, muito obrigado. A você que nos assiste, muito obrigado também. Eu nem vou para a câmera, porque eu acho que nossa internet não está das melhores aqui. Apesar de a gente estar aí com 10 MB, eu chequei antes, aparentemente estamos com 10 MB. Vamos ver aí, uma última tentativa de botar um vídeo aqui para o meu até a próxima quinta-feira, tomando mais um pouquinho de chá aqui, diretamente de novo, outra vez da roça, como eu falei para vocês. É isso aí. Se você está nos assistindo em tempo real, saiba que a gente está subindo esse vídeo no YouTube. Você pode nos achar no YouTube, fora da transmissão ao vivo, a qualquer momento, em youtube.com/constop. Assine a nossa página e te vejo na próxima quinta. Boa noite, obrigado.